Olá, caros alunos, professor Evandro, estamos juntos novamente para mais uma aula de Geografia, aula de número 6. E nessa aula de hoje nós vamos continuar, na verdade, falando sobre a China. Na aula de número 5 nós falamos um pouco sobre a China, né, o seu potencial econômico, e hoje a gente vai continuar falando da China agora com uma nova perspectiva, né? China, potência do século XXI. Para isso, você pode acompanhar no seu livro, né, que está nas páginas 93 até a página 97. Então, vamos iniciar nossa aula com essa pergunta, né? A China será uma potência nesse século XXI ou ela é uma potência nesse século XXI? Então, vamos fazer algumas pequenas análises, né, iniciais, mas eu gostaria que você acompanhasse a leitura e a gente vai fazendo esse comentário, ok? Diz assim, ó, acompanha aqui, logo no primeiro parágrafo. As reformas econômicas implantadas na China a partir de 1976 alteraram significativamente o país. O PIB da China de 1990 até 2000 foi de 10% ao ano. De 2010 a 2016 cresceu 8,6% em média. Bom, a primeira coisa que a gente precisa observar é que a China ela saiu de uma condição de um país essencialmente agrário, né? E foi gradativamente, ela foi se industrializando, né? E esse 1976, esse ano, é um marco muito interessante nessa trajetória de crescimento, né, econômico da China, porque o PIB da China, né, que é o Produto Interno Bruto, né, que corresponde à soma de todas as riquezas produzidas dentro do país, né, nos setores primário, secundário e terciário, né, cresceu muito, né, muito além dos outros países, em relação aos outros países do mundo, né, como a gente vai ver na imagem abaixo. Então, só para vocês terem uma ideia, né, em uma década de 90 a 2000, foi de 10% ao ano. E de 2010 a 2016, 6 anos, a média, né, houve pequenas variações aí para mais ou para menos, né, cresceu 8,6%, o que é muito significativo. Só para vocês terem uma ideia, nessa imagem abaixo, na figura 11, que também está no livro de vocês, a gente vê aí que o PIB, por exemplo, o PIB do Brasil, né, nesse ano de 2015 foi menor que 2%, né? Assim como, por exemplo, da Rússia. Né? Se você comparar, por exemplo, com os Estados Unidos, Canadá, que são países desenvolvidos, e a grande maioria dos países da Europa, né, você vê que ela tem vantagens enormes. Né? Por exemplo, nos Estados Unidos, né, ficam em torno de entre 2% e 4%, assim como também na Europa, que variou entre 0% e 4%. Então, o crescimento é um crescimento muito considerável, tá ok? Então, a gente precisa analisar o seguinte: quais foram os fatores que favoreceram o crescimento? Bom, acompanhe a leitura, por favor. Os fatores que favoreceram esse crescimento foram investimento na educação e pesquisa científica e tecnológica, disponibilidade de recursos naturais, investimentos maciços em infraestrutura de transporte, investimentos em construção de habitações, edifícios comerciais, etc. Incentivo à exportação e à produção por meio de facilidades fiscais e tributárias, existência de grande mercado consumidor interno, mão de obra abundante, relativamente qualificada e baixo custo, além de outros também. Então a gente percebe que uma série de fatores colaboraram para esse crescimento aí, sobretudo na área da educação, na pesquisa científica, né? A China também dispõe de muitos recursos naturais, né? O que favoreceu muito, porque senão ela teria que importar esses produtos e esse dinheiro ela deixaria de investir em áreas como tecnologia, pesquisa, educação e outras áreas também, como infraestrutura e transporte. Então, a construção de edifícios comerciais, prédios comerciais, habitações,
a produção, né, da China é abundante justamente por causa de que, além de tudo, dessas grandes incentivos, né, que ela dá também à exportação, né, que gera divisa para os países, né, ela dá também isenções fiscais, né, ela cobra, mas também ela ganha, né, também com essas relações comerciais. E isso acaba gerando o que também? Já que ela tem um grande mercado consumidor interno, ou seja, a China tem, lembram, né? 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? Então, é um mercado consumidor assim, gigantesco que absorve uma grande parte também de tudo que é produzido ali. Além do mais, a mão de obra ali, além de ser muito grande, né? O custo também não é alto, além de ser qualificado. Então, são todos esses fatores aí colaboram para quê? Para que a China, né? Tem colaborado para que a China tenha esse crescimento assustador que varia aí nos últimos 16 anos aproximadamente entre 10% e 8%. Mas vamos dar uma olhada nessa imagem a seguir, porque ela é muito interessante. Nós falamos que eles têm investido muito, né? Isso aí é a figura 12, né? Que está no livro de vocês. Aqui mostra, por exemplo, né? As construções na China, né? Várias cidades, nesse caso aqui, né? Esse desenvolvimento econômico, né? Permite que as cidades cresçam assustadoramente, né? Com aglomerações urbanas, como por exemplo aqui essa imagem de Xangai, né? Que tem uma população, acreditem, né? De 23 milhões de habitantes só nessa cidade aí, né? Essa é uma imagem de 2017. Certamente aí hoje deve ter um número ainda maior, né? Esse aí no distrito de Pudong, né? Próximo ao rio Huangpu, né? Então isso mostra não somente aqui na primeira parte, mas no fundo, né? E aqui na lateral esse grande crescimento, essa pujança, né? Econômica da China que acaba acelerando esse processo aí. Então a China, né? Nesse grande desenvolvimento econômico, ela tem um parque industrial muito diversificado. Então observem só aqui, isso facilita muito o crescimento econômico, né? A China conta com um parque industrial complexo, produzindo desde mercadorias simples até as mais sofisticadas, exportando relativamente para todo o mundo. Hoje a China, né, ela exporta praticamente para o mundo inteiro, né? E o seu parque industrial produz o quê? Produz praticamente quase de tudo, né? Desde objetos mais simples, né, até aqueles mais sofisticados, né, como produtos, por exemplo, né, que requer alta tecnologia e valor agregado também, que a gente vai falar mais à frente. Então, acompanha aí. No segundo parágrafo, as pesquisas científicas e os avanços técnicos chineses permitiram ao país participar da conquista espacial e também ampliar e modernizar as suas forças militares. Em 2003, o país realizou seu primeiro voo tripulado no espaço, seguido de mais 5 entre 2005 e 2016. Os lançamentos são realizados no deserto de Gobi, né, que fica a sudoeste da China, né? Então, o que acontece? A China ela tem, além desse parque industrial muito complexo e investir maciçamente em pesquisa científica, isso permitiu esse avanço técnico, principalmente na área, né, aeroespacial, que é um setor de, vamos dizer assim, de pesquisa avançada. E isso também moderniza as forças militares da China, já que ela tem ali no entorno dela, né, alguns, vamos dizer assim, inimigos históricos, como o Japão, né, a Rússia, né, e outros, né? Um país que cresce tanto precisa se modernizar nesse aspecto aí também, né? Vamos observar a figura 13, né? Nós temos aqui, por exemplo, né, o lançamento de um foguete, né? Foguete chamado Longa Marcha, isso foi em 2016, na sua 6ª missão, né? Isso aí também está no livro de vocês, né? Como nós mostramos aqui, né? É a figura 13, né? Poucos países têm essa capacidade de produzir, né, foguetes, né? E um desses países aí é a China. Tal é o seu desenvolvimento na área de tecnologia bélica, na tecnologia militar, né? Então, vamos falar também sobre a China com respeito à questão da exportação e importação. Só lembrando que exportar é quando o país produz e vende para outros países. E importar é quando o país ele
compra, né? E isso vai dar o quê? Quando ele compra de outros países, está importando. Então, quando se fala em balança comercial, é aquela imagem que a gente tem, né? A gente tem, né, o fiel, né, que é o meio que fica no meio da balança, e você tem, então, dois pêndulos ali que sobe ou desce, não é isso? Então, importação e exportação, né? Isso acaba gerando aquilo que a gente chama de balança comercial, né? Por exemplo, se o país exporta mais, a balança comercial ela é favorável. Se ele exporta mais, é favorável. Se ele importa mais do que exporta, há uma perda para o país, né? Aquilo que a gente chama de superávit. E se ele exporta mais do que importa, né? Perdão. Quando ele exporta mais, né, que importa, há um superávit. E quando ele importa mais, ele está tendo um déficit, né? Se a sua importação for maior do que a exportação. Então, acompanhe, por favor, aqui a leitura, né? Logo nesse primeiro parágrafo aqui. A China é um dos maiores exportadores do mundo, né? Em 2016, chegou ao topo, né? Quer dizer, em primeiro lugar, né? Sendo 94% de seus produtos exportados de origem industrial. Ou seja, né? Ela não é apenas exportadora, os seus produtos têm um grande valor agregado, que significa o quê? Significa que há muita tecnologia, né, impregnada, né, inserida, né, para a produção daquele produto. Não são produtos, por exemplo, de commodity, né, ou produtos, a gente poderia chamar de produtos primários, né, como carvão, petróleo bruto e etc. Ok? Então, vamos continuar aqui. Então, ela chegou a atingir o valor nas suas exportações, no ano de 2016, o valor de 2,1 trilhões de dólares, né? É muito dinheiro, né? Valor maior que o PIB do Brasil, que foi de 1,8 trilhão de dólares. Então, vocês imaginam, só o que ela vendeu, né, para outros países foi maior em 2016 do que o PIB brasileiro, ou seja, do que o Brasil conseguiu produzir durante um ano. E as suas importações foram de quê? Foram de 1,5 trilhão. Então, o que a gente tem aí? A gente tem a seguinte situação. Houve um chamado superávit, porque ela exportou mais, está aqui, ó, acompanha aqui, 2,1 trilhões e importou 1,5 trilhão. Então, a balança comercial da China, ela foi o quê? Favorável, ok? Então, continuemos aqui. Nas exportações, superou os Estados Unidos. Agora, você imagina só, os Estados Unidos que sempre foi, nos últimos, né, podemos dizer aí, né, desde a Segunda Guerra Mundial, foi o país que mais produzia e exportava, né? Ele foi superado, né, pelas exportações chinesas, né? Tá ok? Suas importações vão de quê? Desde petróleo, minério de ferro, soja, carne, aço, algodão e outros produtos, tendo o Brasil como um de seus fornecedores. O que significa isso? Significa que o Brasil, né, também é um parceiro comercial da China. A gente vai falar sobre isso um pouco mais à frente. Porém, o que a gente percebe? Um país que produz tanto, ele não tem tudo que é necessário para alimentar essas indústrias, né? Então, ele precisa de alguns também, comprar alguns, né? Importar alguns produtos. E o Brasil, né, também está inserido nesse contexto de parceiro comercial da China, né? Entre outros produtos, né? Como a gente colocou aí, está o petróleo, o minério de ferro, o aço, o algodão e etc. Tá ok? Vamos avançar. E qual é a relação, então, da China, né, nesse contexto, né, com os Estados Unidos, que já começa a ser superado, né, pelo grande desenvolvimento econômico da China? Bom, acompanhe a leitura aqui, por favor. O grande desenvolvimento econômico, científico e tecnológico chinês tem causado incômodo aos Estados Unidos, pois, apesar de não a considerar inimiga, reconhece-na como uma forte concorrente na geopolítica mundial. Ou seja, esse crescimento, né, e esse desenvolvimento econômico, não apenas econômico, mas também científico e tecnológico, né, em diversas áreas, né,
da ciência, né? Inclusive militar, como a gente viu anteriormente, isso tem causado um certo incômodo, a gente poderia assim dizer, na sua relação com a China. Por quê? Os Estados Unidos sempre procurou ser um protagonista, né, no contexto geopolítico, ou seja, ter maior influência do que os outros países, né? Agora a China começa a despontar também como um país que não somente no campo econômico, mas também no campo científico e tecnológico. Isso cria, então, um certo mal-estar entre em relação aos Estados Unidos com a China, tá ok? Além do mais, existem dois outros fatores que a gente vai ver agora. Uma delas é o seguinte, acompanhe aqui a leitura, por favor, né? Existem algumas tensões entre os dois países, né? Uma delas é em relação a Taiwan, que também é chamada de Formosa, né? Enquanto a China a considera como pertencente ao seu território, os Estados Unidos apoiam a existência de Taiwan independente e separada da China continental. Então, a China ela tem Taiwan como se fosse uma possessão pertencente, né, à China, né, continental. Só que os Estados Unidos não têm esse reconhecimento, né? Então, essa questão cria uma tensão entre esses dois países. Mas não para por aí o problema, né? Um outro problema, né, também que tem gerado uma certa tensão entre os Estados Unidos e a China é o seguinte, né? Acompanhe aqui a leitura. Outro ponto de tensão é juntamente com os outros países europeus, Estados Unidos, né, Japão e Austrália, criticaram a China no Conselho de Direitos Humanos da ONU em 2016 em relação ao desrespeito aos direitos humanos como prisões de defensores dos direitos humanos no país. A forte pressão para estabelecimento de liberdade de imprensa e o fim do controle estatal ao acesso da internet e outros meios de comunicação. Ou seja, existe uma pressão, né? uma certa imposição, né? Por parte dos Estados Unidos e alguns países europeus, além do Japão e Austrália, né? Porque eles dão pouca liberdade, né, à imprensa, acesso aos meios de comunicação, né? E o que acontece? Quem desrespeita, né, essas normas estabelecidas, essas leis estabelecidas dentro do território chinês, eles são presos, né? E mesmo se aquelas pessoas sejam ligadas aos direitos humanos, não tem muita, vamos dizer assim, não tem muita conversa, né? Eles realmente prendem essas pessoas, né? E aqui a gente tem um exemplo de Liu Xiaobo, né? Que em 2017, um professor e crítico, né? Do governo chinês, ele foi condenado a 11 anos de prisão em 2009, né? Por defender a implantação, né, de democracia na China, né? Depois ele ganhou o prêmio Nobel, né, em 2010, mas isso é um problema muito sério que tem causado um mal-estar entre os Estados Unidos e a China também. E como é que é a relação entre China e Brasil? Bom, acompanhe aqui a leitura. Principal parceiro comercial do Brasil desde 2009, a China superou os Estados Unidos. Em 2016, 19% de toda a exportação do Brasil teve como destino a China. E a importação de produtos chineses representou 17% do valor total de importações do Brasil. Entretanto, em 2017, as exportações brasileiras para a China eram compostas principalmente por produtos primários, a soja com 43% do valor total das exportações, o minério de ferro e o aço 22%, e o petróleo bruto 15%. Esses são produtos que não possuem valor agregado. Então, hoje o Brasil tem como principal parceiro comercial a China e era os Estados Unidos, né? Isso aconteceu desde 2009, né? Para você ter uma ideia, em 2016, 19% de toda exportação do Brasil ela se destinou ao território chinês, né? E o Brasil, por sua vez, né, importa produtos chineses também, porque é uma relação comercial de troca, né? Ele compra e vende, né? Vende e compra também. Então, isso representou aproximadamente 17%, né,
do valor total das importações do Brasil, né? Agora, uma coisa interessante que a gente precisa destacar é que as exportações do Brasil, os produtos, são basicamente produtos primários, né? Que não tem grande valor agregado. Né? São produtos que o valor dele, né, e que ele gera, né, em termos de divisa para o país é muito pouco, né, em termos de exportação. Enquanto que a China, a maior parte dos produtos que elas vendem para o Brasil, são produtos industrializados com valor agregado. Então, isso acaba gerando mais divisa para a China, tá ok? Então, o que acontece? Vamos aqui ao segundo parágrafo aqui, ó. A influência cultural chinesa no Brasil está relacionada ao crescimento da chegada de imigrantes chineses no Brasil a partir de meados do século XX. Destacam-se a arte marcial Tai Chi Chuan, a gastronomia chinesa, a celebração do Ano Novo chinês no bairro da Liberdade, em São Paulo, e a adoção de práticas da medicina tradicional chinesa, como é o caso da acupuntura. Ou seja, as relações que o Brasil tem com a China não está apenas no campo econômico, né? Existe também bairros inteiros, né? Existe uma grande participação de imigrantes, né, que vivem no Brasil. E o bairro da Liberdade talvez seja o mais representativo. E aspectos da cultura chinesa estão presentes no Brasil aqui, né? A prática dessa arte marcial Tai Chi Chuan é muito comum nas praças, por exemplo, em São Paulo, né? Próximo ao bairro da Liberdade, a gastronomia, né? A celebração do Ano Novo, sobretudo no bairro chinês, que é uma grande festividade, eu estive lá, né? E também a medicina tradicional, que é aquelas agulhas, né? Que eles colocam no corpo da pessoa também, né? E são práticas também na área da medicina que também acaba sendo incorporado também, de certa forma, a nossa cultura nessa troca entre esses dois países aí, né? E aqui, para encerrar, a gente tem então o quê? No bairro da Liberdade, né, em São Paulo, essa imagem foi tirada em 2017, mostra o Ano Novo, né, sendo celebrado, né, no bairro chinês da Liberdade, mostrando que há uma interação, uma integração entre esses dois países aí. Tá bom? Então ficamos por aqui, espero que tenham gostado e a gente se vê na nossa próxima aula. Um grande abraço a todos.